vou estar mostrando para vocês aqui de forma bem sucinta, tá? Como tá anunciando uma vaga de forma mais adequada aqui no LinkedIn. Uma vaga que vai aparecer para diversos candidatos, tá? Então, basicamente aqui a gente começa colocando um, o título, né, da posição. Aqui é bem importante a gente caprichar, tá? Porque é aqui o primeiro contato que o desenvolvedor vai ter com com a nossa vaga. Então a gente consegue ver aqui que já ele dá algumas sugestões, né? É bem bacana você utilizar sugestões, porque isso aqui já é um filtro que o próprio LinkedIn faz, e aqui a gente pode estar complementando, porque depois lá na frente a gente vai estar selecionando a posição que essa vaga tá correlacionada, tá bom? Então a gente vai por aqui, ó, sênior remoto, para chamar mais a atenção dos candidatos. A empresa é a TUST, tá? O local de trabalho a gente seleciona aqui, né? Se é presencial, híbrido ou remoto. No nosso caso aqui vai ser remoto. Local, a gente pode colocar Brasil. E o tempo de trabalho, sempre contrato, temporário, meio período. No nosso caso é integral. Vamos lá, criar anúncio. Aqui eu já tinha alguma descrição, né? Já previamente cadastrada aqui de uma vaga PHP que a gente tinha aberto. Então a gente vai alterar aqui para desenvolvedor Android. Essas informações aqui no início são bem importantes, tá? É uma forma bem simples, bem clara do candidato estar vendo todas as informações mais importantes da posição. Então, remoto, isso aqui é uma coisa que atrai bastante. Salário a combinar, ou seja, a gente está escutando a pretensão salarial dos candidatos. Contratação PJ, período full time e a experiência aqui a gente sênior, né, júnior, pleno, aí vai de acordo com a necessidade. Bom, aqui a gente coloca os requisitos obrigatórios. Bom, a gente pode colocar aqui, por exemplo, padrões arquiteturais, MVVM, MVP. A gente pode estar colocando aqui experiência com modularização. A gente pode estar colocando aqui retrofit, Dagger 2, Coin, Glide, Java, Coroutines, Live Data, etc. Bom, aqui a gente já colocou algumas coisas de padrão, a gente pode estar colocando aqui experiência com metodologias ágeis, né? Experiência com CI/CD. Isso aqui, gente, é uma coisa que é bem bacana se você puder copiar de alguma outra vaga, né, que já tem aberto e você dá uma olhadinha lá e já vê que vai estar bem preenchido, né, bem completo. Então, e aqui a gente pode estar colocando, por exemplo, os requisitos opcionais. E aí a gente coloca aqui uma série de coisas que vai ser a experiência, por exemplo, com desenvolvimento iOS, Swift. Então, é um opcional, né? E aqui, e é isso, sabe? A gente tem que aguardar interessados, entrar em contato pelo e-mail mir.cezimba@tur.com. Tá? Então isso aqui é mais uma forma, né, da pessoa estar entrando em contato diretamente com você, mas o interessante é que ele se candidate aqui pelo LinkedIn mesmo. Então aqui a gente tem, por exemplo, adicionar competências. Isso aqui é bem importante, tá? A gente tem que selecionar as palavras-chave de forma adequada para ficar mais simples da gente estar encontrando, tá? Os candidatos. MVP, colocar Java, vamos por Kotlin. Aqui a gente pode estar colocando experiência também com Java, experiência com Java e Kotlin. Então, assim, aqui o interessante é que a gente esteja bem descrito todas as informações da vaga,
tá? Onde ela está localizada. Então, fica bem claro, né? Deixar bem claro para o candidato o que a gente está buscando, né, de experiência para estar preenchendo essa posição. É muito importante isso. Aqui vamos pôr metodologia Agile. Continuar. Bom, aqui entra uma parte bem importante, tá, gente? Aqui a gente consegue colocar, por exemplo, Java tem que ter no mínimo 3 anos, né? A gente pode estar colocando aqui também outras coisas. Por exemplo, quantos anos de experiência com desenvolvimento na linguagem Kotlin. E aí, numérica, resposta ideal no mínimo 4, porque é uma posição para sênior, né? Então, metodologias Agile no mínimo 2 anos, MVVM no mínimo 4 anos, por ser uma posição realmente sênior. Então, é muito importante, porque isso aqui já vai filtrar para a gente lá, não vai aparecer candidatos inadequados para a nossa posição. Aqui, isso aqui eu acho bem bacana também, a gente está selecionando, né? Por quê? Porque é uma configuração de requisitos, né? Ele já faz a triagem, né? Se a pessoa responder algo inadequado para a posição, a gente já vai estar descartando. Ou não, né? Depende da posição, talvez você possa ser maleável com alguma desses itens, né? Então, depende muito do que vocês querem. Mais uma pergunta que é muito importante, já economiza um tempo enorme, sabe? É essa daqui, ó. Qual sua pretensão salarial? Tá, essa aqui é uma pergunta muitíssimo importante, né? Desculpe, não entendi bem a sua pergunta. Opa, Alexa falou comigo. Completa. Poderia repetir, por favor? Mas o ideal é que vocês coloquem sempre a pretensão salarial, isso é indispensável, tá? E a disponibilidade de início também é bem bacana. Deixa eu ver se ela já tem pronta aqui. Idioma também é uma coisa bem importante, né? Se a posição precisa de um inglês fluente, etc., que é a contratação urgente. Pode começar imediatamente, né? Então, assim, perguntar sempre sobre as tecnologias core, né? Por exemplo, Java, no caso do Android, se a vaga PHP, ter experiência com Laravel, por exemplo, pode ser obrigatório, Vue.js, com Kotlin, no Android também Kotlin, no iOS Swift, e assim vai, né? A gente sempre perguntar aqui sobre as tecnologias, né? Perguntar sobre metodologias Agile. Se for uma vaga de liderança, é importante perguntar também quantos anos tem de experiência com liderança. Então, isso aqui já é uma boa prévia ali para a gente não perder tempo com candidatos que são inadequados à posição, né? Aqui no caso, o ideal seria selecionar o anúncio gratuito. Eu vou entrar aqui em gerenciar anúncios de vaga, porque provavelmente eu já tenho alguma vaga aberta. Encerrar vaga. Por isso que eu não consegui colocar o gratuito aqui. Mas eu vou voltar aqui para eu conseguir colocar e continuar mostrando para vocês. Bom, a gente seleciona aqui anúncio gratuito. E aqui tem uma coisa, aqui que eu queria mostrar, tem uma coisa bem importante. Eu vou deixar meu perfil disponível para as pessoas aqui na vaga. Não vou sugerir que eles façam esses exames de competência, porque isso aqui espanta candidato. E aqui, ó, tem uma coisa que é muito importante. Esse campo, selecionar o cargo mais próximo, é muito importante. O cargo mais próximo para aquele título que a gente colocou é desenvolvedor para Android. Essa vaga é desenvolvedor para Android. Então, sempre que você for buscar uma vaga .NET, você pode complementar ali, colocando, tem que ser .NET, mas o cara também tem que ter experiência com Azure, tem que ter experiência com AWS, tem que ter experiência com não sei o quê. Mas no final, ele vai dar essa opção aqui e você vai ter que selecionar desenvolvedor .NET. E tem que selecionar a correta. Por quê? Porque é com base nisso aqui, com base nos resultados dessa busca, dessa chave, que a gente vai ser exibido lá na página de busca de vagas. Então é isso. Basicamente, clicou em salvar. Maravilha. Tá aqui a nossa vaga.
Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Olha só que bonita essa vaga. Desenvolvedor Android, modalidade remoto, salário a combinar, contratação PJ, período full-time, experiência sênior, Java e Kotlin, padrões arquiteturais, experiência em modelização, retrofit, vários frameworks de mercado aqui, experiência em metodologias ágeis, CI/CD. Experiência com desenvolvimento iOS é opcional. Interessado em enviar e-mail, deixei mais um contato, mas todos os candidatos eles vão ter que responder essas perguntinhas aqui que são, né, já são matadoras. Então, por exemplo, se o cara responder aqui que ele deseja receber 10 mil e eu tenho de 8 mil de budget para a posição, eu já vou desclassificar ele, né? Já vou enviar um e-mail para ele, né? E aqui, aí que tá uma coisa bem bacana também, que eu queria mostrar para vocês, mas só vou conseguir mostrar depois que alguém se candidatar. Aliás, consigo mostrar antes assim. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui nas vagas encerradas. Encerradas. Então vamos ver aqui, a gente... Não é essa aqui, é a de baixo. Então a gente teve aqui, ó, 31 candidaturas. Então a gente tá vendo, assim, por exemplo, esse Gabriel Gandolfo. Quando eu enviei uma mensagem para ele, a primeira coisa que eu fiz foi enviar uma mensagem bem elaborada, tá vendo? Então, olá Gabriel, você se candidatou para uma vaga tal, e eu faço uma série de perguntas especificamente para aquela posição, tá? Então, é bem importante seguir essas perguntas. E uma coisa muito importante, colocar enumeração nas perguntas, porque se você não enumerar, eles não vão responder todas as perguntas. Isso é uma coisa aí que eu já validei por muito tempo. E quando você enumera, eles respondem todas. Se você não enumerar, eles não vão responder todas. Então, aqui, como eu mandei a mensagem para ele, automaticamente ele foi classificado como bom candidato. E os que não estão classificados, eles aparecem dessa forma aqui, né, em azulzinho. Aí você pode clicar aqui em cima dele e vai dar uma olhada no currículo. Olha lá, ó. Pretensão 15 mil. Tempo de experiência, trabalha remotamente, tem experiência com Vue.js, 7 anos, PHP, pô, é um ótimo candidato, né? Então eu vou aqui, na hora que eu clicar em enviar mensagem para ele, automaticamente eu vou enviar aqui qualquer uma só para ele demonstrar, ele já foi classificado como bom candidato, tá? E aí o que é bacana nisso? A gente consegue filtrar essas classificações. Então, por exemplo, sem avaliação, eu quero ver todos os caras que eu ainda não classifiquei. Então aqui, ó, eu visualizei, mas não classifiquei esse cara aqui ainda. Então, muito provavelmente, o currículo dele não estava tão atrativo quanto eu gostaria, né? Enfim, aqui, esse aqui também. Olhei e não avaliei. Então, algo está faltando, né? Então, eu poderia vir aqui e assim, ó, se eu classificar como inadequado, num primeiro momento, ele já vai enviar uma mensagem de rejeição. O e-mail de rejeição será enviado em 3 dias. Isso aqui também é muito importante, né? Por quê? Porque a gente está dando feedback para o candidato, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, por exemplo, pô, eu quero ver aqui quem são os candidatos que eu classifiquei como um bom candidato, que eu já mandei mensagem. Ponto. Seleciono aqui os bons candidatos e tá aqui minha listinha de pessoas que eu já entrei em contato, né? Que eu já mandei mensagem. Então, eu já poderia estar chamando eles para uma call, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, nas perguntas que eu faço, algumas vezes eu já costumo até mandar uma sugestão de horário para uma call, né, que é o próximo passo aí, tá? Então, assim, essa fase aqui é bem importante, tá? É bem importante se organizar para não perder e fazer esse filtro dos currículos aqui no próprio LinkedIn, isso é bem importante, tá bom? E é isso aí, galera, essa parte aqui foi bem curta, bem simples, foi mais para exemplificar aí o uso da ferramenta do LinkedIn e de forma otimizada, né? Selecionando adequadamente as tags, selecionando adequadamente o cargo, selecionando adequadamente o título, a descrição. Isso tudo vai fazer com que a sua vaga fique melhor ranqueada na página do LinkedIn e apareça para mais candidatos. Consequentemente, você vai ter acesso aos melhores candidatos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!